carta de Paulo aos Efésios, e vamos ler a partir do verso 1. Estamos iniciando a exposição desta carta que é uma das grandes pérolas da fé cristã, um dos principais resumos de toda a vida cristã, a teologia cristã. A gente veio nesses últimos domingos falando sobre a obra de Cristo, o que Ele fez, a sua luta contra o diabo, a sua vitória, o seu triunfo. E tudo isso, de certa maneira, para que nós chegássemos nesse ponto de poder entender e viver as coisas que estão nessa carta. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso. Vamos ler os versículos 1 a 14, eu não vou expor todo esse texto. Na verdade, esses 14 versículos aqui serão objeto de 3 pregações, mas começaremos com a primeira nesta noite. Vamos ler aqui então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do nosso Deus. Naqueles dias em que Paulo escrevia esta carta aos irmãos lá da cidade de Éfeso, aquela estava se tornando a cidade, não a cidade, mas a igreja mais importante do cristianismo. Se você olhar no livro de Atos, seguir a cronologia, ali, a sequência histórica do livro de Atos, você percebe que o evangelho nasce ali em Jerusalém, na Judéia, na Palestina, em Israel. E primeiramente ele fica ali por um tempo, depois ele cresce bastante ali, muitos convertidos, 3.000 numa primeira pregação de Pedro, mais 5.000 depois, assim, a igreja vai se espalhando, vai crescendo, mas ainda é muito concentrada ali nos limites de Israel. Depois, com muita perseguição e muita luta, ela sai de Jerusalém, vai para Samaria e finalmente começa a ir para as nações, que era o que de fato o Senhor sempre quis. Para isso foi necessário que Deus levantasse um apóstolo adicional, Paulo fala, um apóstolo postiço. Ele diz, eu sou um aborto como apóstolo. Uma palavra forte, estranha, Mas ele fala, eu sou nascido fora do tempo. Eu nem devia ser apóstolo. Mas o Senhor me escolheu e me designou para isso. E ele foi o instrumento escolhido para levar a fé cristã, como tinha que ser, para as nações. No começo, o quartel-general era Antioquia. Mudou de Jerusalém, foi um pouquinho mais para o norte, na Síria. E lá havia uma cidade chamada Antioquia, uma importante cidade daquela época, do mundo greco-romano. E ali foi o quartel-general da igreja por um bom tempo. As missões de Paulo, as viagens missionárias sempre começavam em Antioquia. Paulo ia cada vez mais para o norte e para o oeste.
até chegar ao que hoje chama-se Europa, e voltava para Antioquia. E assim ele foi plantando igrejas, ali de Antioquia até Roma, e além, como resultado do seu trabalho. Mas o lugar onde Paulo passou mais tempo, em toda a sua vida, foi justamente Éfeso, essa cidade, que recebeu ali, uma igreja, e essa igreja foi aos poucos se tornando o centro da fé cristã, da cristandade daquele período. Mais tarde, sim, foi Roma, mas já no tempo do catolicismo romano, mais para frente. Aqui ainda não há ainda uma igreja católica formada, é só a igreja cristã, a igreja dos discípulos de Cristo. E em Roma, por causa de toda a perseguição ali do império, os cristãos eram mais, digamos assim, clandestinos, Se reuniam lá nas catacumbas de Roma, porque era muito perigoso ser cristão e não era possível fazer isso publicamente. Mas Éfeso tinha uma certa liberdade, por ser uma cidade da Ásia, com forte cultura grega, sob o domínio de Roma, porém com uma certa liberdade e independência, uma grande metrópole, com, já na época, cerca de 300 mil pessoas, 300 mil habitantes. Você pensa, já hoje é uma cidade razoável, Uma cidade com essa população. Naqueles dias, era uma metrópole. Acredita-se que era a terceira maior cidade do mundo, ficando apenas atrás justamente de Roma e de Alexandria, aquela cidade fundada desde os dias em honra, em homenagem ao imperador Alexandre. Enfim, nesse lugar, Deus realmente investiu os seus melhores homens, os seus melhores missionários. Todos foram para Éfeso, de alguma maneira. O Paulo, que ficou cerca de 3 anos ali pregando numa escola, chamada Escola de Tirano, e dando oportunidade para que todos os habitantes da Ásia, diz o texto de Atos, pudessem também ouvir a palavra de Deus. Foram pipocando igrejas em redor de Éfeso, por isso que tem aquelas 7 igrejas do Apocalipse, todas filhas, discípulas da cidade de Éfeso, da igreja da cidade de Éfeso. Pedro também esteve por lá, Priscila, Áquila também estiveram por lá, Apolo esteve por lá, Timóteo esteve por lá, e João, o último dos apóstolos, ao que tudo indica, morreu lá, depois que ele saiu da ilha-prisão Pátimos, já bem velhinho. Éfeso foi a sua segunda casa, digamos assim. Para você ter uma noção da importância desta igreja, deste lugar. Mas também recebeu grandes ameaças, essa igreja de Éfeso. Paulo mesmo, depois que ele terminou de fazer o trabalho lá e foi embora, ele disse, chamou os presbíteros de Éfeso, deu uma dura neles e disse, vocês têm que pastorear a sério a igreja de Éfeso. Vocês não podem deixar as coisas saírem do controle. Lobos vão tentar devorar o rebanho. Peguem os cajados, pastores. Se são pastor, o pastor tem que saber usar o cajado. Pegue o cajado. Mas não para bater nas ovelhas, para bater nos lobos. Bata nos lobos. E proteja as ovelhas. E dessa forma, vocês poderão manter a igreja pura. A igreja de Éfeso. Paulo escreveu então esta carta, já mais para o final do seu período ministerial aqui nesse mundo. É uma das chamadas cartas da prisão. Paulo está preso aqui, mais uma vez, Mas, interessantemente, é a carta que ele menos fala da prisão dele. Uma leve menção lá no finalzinho da carta, embaixador em cadeias, sou eu, ou seja, estou aprisionado, estou na cadeia, estou preso. Mas ele praticamente não fala nada, entende-se que era o início do seu tempo de prisão, aquele tempo mais suave, mais leve, em que ele ainda não estava numa situação mais abandonada, mais jogada mesmo, diante das autoridades romanas e com um risco iminente de morte, provavelmente um pouco mais no começo, mas já preso, sim. E ele escreve então para os seus queridos da cidade de Éfeso, e escreve para dar um grande resumo da fé cristã. Por isso que, em geral, as pessoas dão muitos títulos para a carta da igreja de Éfeso, Muitos títulos. Mas eu penso que o principal deles está justamente aqui, no verso 3. É um resumo de tudo. Paulo fala assim, olha,
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observem aí, meus queridos irmãos, que 3 vezes aparece a mesma palavra, com certas declinações aqui, elas são palavras derivadas, né? Mas a palavra base, que aparece 3 vezes, é a palavra bênção. Bênção. Bendito, ou seja, abençoado. Que seja bendito, que seja abençoado o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha essa expressão, toda sorte de bênção, quer dizer, todo tipo de bênção, tudo que se possa imaginar sobre bênção, todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Por isso que as traduções mais atuais, como a própria Nova Almeida atualizada, ela fala só assim: bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos. Todas elas. Basicamente, Efésios quer nos dizer quais são. Quais são todas essas bênçãos? Todas essas bênçãos que o Senhor, o Pai de Cristo Jesus, deu para nós. Então, meus irmãos, essa carta de fato nos fala, nos mostra o quanto nós somos abençoados, se nós pertencemos a Cristo Jesus. E em tempos quando nós enfrentamos lutas e sofrimentos e tribulações e perdas, às vezes nós não nos sentimos muito abençoados. Quando a vida dá os seus reveses, quando as coisas não andam, não saem como nós queremos, como nós queríamos, quando tudo vai mal, nessas horas, muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida, para a nossa situação pessoal e dizemos: eu não estou me sentindo muito abençoado neste momento. É comum que a gente pense que ser abençoado, que bênção, é algo pontual. Por exemplo, o culto foi uma bênção. Foi. Mas aí nós estamos pensando uma coisa muito pontual, uma experiência. É comum que a gente pense isso, que a bênção é uma experiência pontual que a gente experimenta e que nos deixa naquele momento, né, eufóricos, muito felizes, muito satisfeitos, muito em paz. Mas não é esse o conceito de bênção aqui que a carta de Paulo aos Efésios quer expor. Bênção não é algo meramente pontual, não é uma experiência, um instante, um momento apenas, em que algo de bom, de positivo, de agradável, de espiritual acontece com a gente. Bênção, na verdade, é um modo de vida, o estado de vida, é o que nós somos. Nós somos abençoados. Por quê? Porque Deus nos abençoou. E, portanto, e é isso que Paulo começa fazendo aqui, que ele seja bendito. Não é interessante ele falar assim: abençoado seja aquele que nos abençoou com bênçãos. É basicamente o que ele está falando. Abençoado seja aquele, o Deus e Pai de Cristo Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos possíveis. Bênçãos espirituais, é claro. Bênçãos celestiais. Bênçãos em Cristo. Então veja que há 3 características para a bênção aqui. Ela é espiritual, ela vem das regiões celestiais, ou seja, é uma bênção do céu, não é uma bênção da terra. É uma bênção espiritual, não é uma bênção física. E, acima de tudo, é uma bênção cristã. Porque é uma bênção que depende de Cristo. É por Ele, é através dEle, é por meio dEle que essa bênção, ou todas essas bênçãos, nos são concedidas. Ao longo da carta nós vamos ouvir falar sobre salvação. Salvação é bênção. Sobre o fato de que nós temos um acesso agora ao Pai, que nós não tínhamos antes, porque nós somos gentios, nós somos estrangeiros. Isso é uma grande bênção. Ele vai nos falar que nós temos uma busca espiritual agora, porque
Cristo, nosso Senhor, está à destra de Deus, governando os céus e terra. Essa é a grande bênção. E Ele tem poder para nos dar, para nos capacitar a viver uma vida que o glorifique. Isso é bênção. Ele vai falar sobre todas as bênçãos, na verdade, ao longo destes 6 capítulos. Mas qual é a primeira? Qual é a primeira bênção? E outra vez, não bênção como uma experiência momentânea, pontual, mas bênção como um conceito. Bênção como um modo de vida, um estado de ser. A primeira bênção é justamente a bênção do Pai. Por isso que eu coloquei aqui no título do sermão o que o Pai fez por nós. Porque se você observar, você vê que Paulo, dos versos 3 a 14, que muitos já disseram que é o parágrafo mais longo da Bíblia. Por que parágrafo, né? Porque um parágrafo termina quando tem um ponto final. Depois você começa um outro parágrafo. Procure um ponto final aqui. Desde o versículo 3, acha um ponto. Só tem vírgula, ponto e vírgula, vírgula, ponto e vírgula. Não tem ponto final nessa sentença inteira. Porque é uma frase só mesmo. É uma única frase. Ou frase longa, né? Uma frase muito longa. Começa no verso 3, termina no verso 14. Bendito é a primeira palavra, glória é a última palavra. Paulo parece que ele se empolgou aqui, né? Ele começou a falar da bênção, da grandeza da bênção de Deus, e começou a colocar mais palavra, e não terminava a frase. Sabe aquele irmãozinho que não consegue terminar a oração, né? Fica lá, e você acha que vai sair o amém, não sai o amém, e vai mais uma frase, e vai mais uma palavra, e vai mais uma frase, e você fala, cadê o amém, né? Quando é que termina? Não tem ponto final, não acaba nunca. É mais ou menos isso aqui, o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele não consegue terminar a frase. Onde é que ele não consegue terminar a frase? Ele está compondo a mais excepcional de todas as frases. E essa é a mais excepcional de todas as frases que nós temos na palavra de Deus. E veja, é uma frase trinitária. Começa com o Pai, muda para a pessoa do Filho e termina com a pessoa do Espírito Santo. Ele começa, bendito o Deus e Pai. E vai falar do Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Daqui a pouco ele vai, mas foi no Filho. Aí o Filho. E finalmente termina com o Espírito. Vocês receberam o Espírito é isso, o Espírito é aquilo. Esse é o significado do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade está aqui, nesse parágrafo. É o parágrafo da Trindade, sem ponto final. Por que sem ponto final? Por que o parágrafo final? O parágrafo da Trindade na Escritura não tem ponto final. Porque não tem ponto final da Trindade. Ela não é estanque. A Trindade é uma frase só. Não são 3 deuses. Não são 3 existências distintas. É só um Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Sem ponto final entre eles. Até a literatura aqui concorre nesse sentido. Até a arte literária concorre para essa concepção, para esse entendimento. Por isso é a grande frase das Escrituras. A frase trinitária. A frase que nos dá de cara as 3 maiores bênçãos. As 3 maiores bênçãos. Tudo que vem depois é bênção derivada dessas 3 aqui. A bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo. Qual é a do Pai? Qual é a primeira bênção? Então Paulo fala aqui, né? Nos escolheu, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que do verso 7 em diante muda a pessoa, para falar do Filho, no qual temos a redenção. Pelo seu sangue, aí já não é mais o Pai não derramou o seu sangue pelos nossos pecados, quem derramou foi o Filho. Por isso a primeira bênção, a bênção do Pai, o que o Pai fez por nós, é tecnicamente aí desde o verso 4 até o verso
7, o verso 6. Okay? E é nesses versículos que nós vamos aqui concentrar. E qual é a grande bênção? É a eleição. Ela mesma. A eleição. A predestinação. Uma das doutrinas mais odiadas dentro do campo cristão, dentro do campo evangélico. Eu lembro que eu estava no segundo ano de seminário, eu acho, e na época tinha um jornal muito famoso, que era aquele jornal crente, gospel, do Edir Macedo, chamado Folha Universal. Não sei se tem até hoje esse jornal, na época tinha, e era uma circulação imensa. E na capa de uma das edições, veio uma frase assim: predestinação, : doutrina do diabo. E depois, toda uma argumentação ali, feita, não sei se era o próprio Edir Macedo, ou quem, um dos pseudo-teólogos dele lá, que escreveu esse artigo para defender que predestinação era uma doutrina do diabo. Porque não era uma doutrina justa, aquilo não era possível, onde é que já se viu, Deus escolher, né, não deixar o livre-arbítrio, não deixar as pessoas escolherem por si mesmas, onde é que já se viu Deus fazer uma coisa dessa, isso não é de Deus, isso só pode ser do diabo, se alguém inventou isso é o diabo. Mas Paulo está dizendo que foi Deus. E está dizendo explicitamente que foi Deus, o Pai. Nem aqui é o Filho. O Pai. A Trindade tem divisão de tarefas. A Trindade eles não se misturam em termos de trabalho, de função. Porque a Trindade sabe que funciona melhor assim, quando cada um faz aquilo que lhe é próprio. É uma tarefa que a igreja precisa aprender também, né? A igreja muitas vezes é assim, meia dúzia faz tudo. E o resto da galera só assiste. Elogia ou critica, né? Faz uma das duas coisas. Mas, se nem a Trindade é assim, se a própria Trindade trabalha de maneira organizada, cada um fazendo o que é próprio, por que não deveria ser assim também o corpo de Cristo? Todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo o que lhe é próprio, ninguém se metendo nas tarefas dos outros, ninguém querendo ocupar o lugar do outro, mas todo mundo fazendo aquilo para o que Deus chamou, aquilo para o que Deus convocou. Isso seria maravilhoso. Se nós conseguíssemos fazer isso, a igreja seria maravilhosa, e a igreja não teria mais lutas e problemas, e rivalidade, e ciúme, e brigaiada. Nunca mais aconteceria nada disso em igreja nenhuma, se o modelo da Trindade fosse seguido. O Pai é o chefe, é o mentor, é Ele quem decide as coisas, é o Pai. E o Filho diz: pessoal, eu estou aqui para fazer não a minha vontade. Não foi isso que Jesus disse explicitamente? Eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Pai, faça a tua vontade. A vontade do Pai, nesse sentido, é maior do que a do Filho. O Filho se submete à vontade do Pai. E o Espírito obedece os dois. Obedece o Pai, obedece o Filho. Não manda ninguém. E está feliz da vida. Não se preocupa. Ele não tem ninguém debaixo da autoridade dele. Tem, né? Todos nós. Mas na Trindade, não. O Filho é o mediador, é o meio de campo, é aquele que faz o trabalho intermediário. Por isso que ele aparece aqui na segunda posição, né? Como o Redentor. E o Espírito Santo é aquele que vai lá e consuma, aplica a obra que o Pai planejou, que o Filho executou, o Espírito aplica. Por isso que a Trindade trabalha bem. É um grande exemplo de trabalho produtivo, coerente, harmonioso. Falarei mais sobre isso em outros momentos. Mas observem que o Pai é Ele mesmo quem escolhe. Pertence a Ele a dádiva da eleição. Se algum dia houve, como os teólogos acreditam que houve, o chamado conselho secreto da Trindade, o que seria isso? Uma reuniãozinha lá, que deve ter acontecido antes da fundação do mundo, antes da criação dos céus, antes de criar qualquer coisa, quando só existia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí
as 3 pessoas se assentaram para tomar um cafezinho e para decidir o que iam fazer a respeito de tudo que eles iam fazer no futuro. E então, o pai disse, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Porque é ele que decide. Porque pertence a ele essa organização dos decretos. Pertence a ele essa determinação. E o filho disse, e eu vou fazer tudo o que é necessário para que isso que o Senhor quer que aconteça, de fato aconteça. Eu sou um instrumento para tudo isso. E o Espírito disse depois, e eu vou aplicar tudo aquilo que vocês dois aí já decidiram, né? Um disse o que era para fazer, o outro disse como fazer, e eu vou fazer. Eu vou aplicar aquilo que vocês realizarem por decreto e por realização. Assim o Pai é o que nos escolhe. Por isso que o texto diz, Ele nos escolheu. Ele nos predestinou. A Folha Universal achava que isso era uma doutrina do diabo, mas provavelmente eles não tinham lido o texto aqui. Ou se leram, fizeram de conta que não viram. Porque aqui diz que o Pai nos predestinou para Ele. Com todas as letras, a palavra está aqui inteira, completa. Por isso que, às vezes as pessoas dizem assim, alguns cristãos não creem em predestinação. Então eu digo, então não creem na Bíblia. Simples. Quem não crê em predestinação, não crê na Bíblia. Sim, pode ser que alguém tenha uma visão diferente da predestinação. Ok. Pode haver visões diferentes da predestinação. Mas dizer, predestinação não existe, predestinação é coisa do diabo, isso não é possível. Se a pessoa é cristã, ela não pode arrancar essa página aqui do texto bíblico e dizer, essa página aqui não é palavra de Deus, eu vou arrancar, amassar e jogar no lixo. É palavra de Deus, está escrito. Então nós temos que aceitar o que está escrito. Pode ser que a pessoa queira dar uma interpretação distinta, mas ela não pode negar o fato, a existência, predestinação. São 5 coisas, meus irmãos, que esse texto nos afirma a respeito da primeira bênção. A primeira grande bênção que Deus reservou para o seu povo é ter nos escolhido, é ter nos predestinado. Agora, a respeito disso, esse texto nos esclarece 5 coisas. Quais são elas? O instrumento da predestinação. Segundo, o tempo da predestinação. Terceiro, o objetivo da predestinação. Quarto, o motivo, a motivação, na verdade, da predestinação. E quinto, propósito. São 5 grandes ensinamentos a respeito da eleição ou da predestinação. Tem diferença de termo? O que é? Uma coisa é eleição, outra coisa é predestinação? Não, são sinônimos. São sinônimos. É porque eleição significa, bom, a gente sabe o que significa eleição, né? Todo dia, aí lá por mês de outubro, mais ou menos, né? Todo mês de outubro, por aí, a gente tem que ir lá na tal da urna eletrônica e fazer o quê? Eleger alguém. E no caso, quando nós fazemos isso, né? Geralmente nós temos que eleger um. Se é presidente da República, tem 5 candidatos, 10 candidatos, tem que ir lá escolher um. Se tem 6 candidatos a governador, você tem que escolher um. Até deputado, mais vão ser eleitos. Você não pode lá dizer, eu quero escolher 52 deputados aqui. Você vai ter que votar em um. Porque eleição é isso, você vai escolher alguém. E, consequentemente, você não vai poder escolher todos. Senão não é eleição. Se eu vou lá e dizer assim, eu quero escolher todos esses aí para presidente da República, quero que todos sejam. Não dá, só tem um cargo. Não dá para pôr os 6 candidatos para presidente. Você vai ter que necessariamente escolher um deles ou escolher nenhum deles. É uma opção também. Escolher nenhum deles. Mas você não pode escolher todos. Eleição necessariamente significa distinção, separação. Se tem alguém que é escolhido, tem alguém que é não escolhido. Necessariamente. Por isso, o termo eleição se aplica mais a essa ideia mesmo. Uns sim, outros não. Uns sim, outros não. O que quer dizer que alguns
foram escolhidos por Deus e que outros não foram escolhidos por Deus. Falando de salvação. O que mais? Predestinação, então, é a palavra que reforça o sentido de eleição. Porque aos que ele escolheu, Paulo fala isso lá em Romanos 8, a esses predestinou. Então veja, predestinação é a consequência lógica da eleição. Por isso que, na verdade, é a mesma coisa, é o mesmo momento. Ele diz, eu estou escolhendo você. Outra vez, eu vou usar a metáfora aí da urna eletrônica. Quando você vai lá e escolhe a pessoa que você quer que seja presidente. Ok? Então, você escolhe um e você repudia os outros. Usa o termo que quiser. Eu vou preterir os outros. Tá bom. Só pode escolher um. Você vai preterir os outros. Então, isso é eleição. Mas quando você escolhe, você está destinando esta pessoa a ser o próximo presidente. Você está, é a sua decisão. Claro que não vai depender só de você, porque vai ter 100 milhões de pessoas para fazer isso, e no final é a soma. Mas se só você fosse o único eleitor, se você fosse o único eleitor dessa história, então, no mesmo momento em que você escolhesse alguém para ser o próximo presidente, você já estava predestinando ele a ser. Porque ele seria. Se você fosse o único eleitor. Deus é o único eleitor. E é só o Pai, não teve nem disputa na Trindade. Não, eu voto num, eu voto no outro, eu voto no outro. Não, é só o Pai. Ele escolhe sozinho. Ele é o único eleitor da história. Então, todo aquele que ele escolheu está predestinado. O que é predestinado? Estabelecer um destino antes, com antecedência. Isso é predestinar. Estabelecer um destino com antecedência. Deus escolheu. O que quer dizer que ele não escolheu todos. Escolheu aqueles que ele quis. Os que ele escolheu estão predestinados. Estão destinados a serem salvos. E, portanto, só não serão se quem escolheu não puder bancar. Só não serão se quem escolheu não puder bancar a escolha. Mas estamos falando do Todo-Poderoso. Estamos falando do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que deve ser abençoado, aquele que deve ser bendito, porque Ele não tem nenhuma dificuldade de bancar a escolha que Ele fez. Então isso é escolha, isso é predestinação, mas quais são as 5 características desta escolha, dessa predestinação? Então primeiro vejamos aqui o instrumento dela. E o instrumento é o Filho. Até porque, observem, todas as bênçãos, que nós vamos ver na carta aos Efésios, e essa é só a primeira delas, só a primeira bênção, mas todas as bênçãos são em Cristo. É o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos, todo tipo de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo. Ou seja, todas as bênçãos que nós vamos poder olhar nessa carta de Paulo aos Efésios, vêm até nós por instrumentalidade. Só são possíveis pela instrumentalidade de Cristo. Inclusive, a primeira bênção, a eleição. Por isso que o texto fala assim, ó, no verso 4. Assim como nos escolheu nele. A primeira expressão, portanto, é o instrumento. E é a coisa mais importante que nós temos que saber sobre a eleição. É a coisa mais importante. Nós não somos eleitos avulsamente. Até somos, mas entendamos o que isso quer dizer. Veja, não estou dizendo que o Senhor escolhe coletivamente. Muitos defendem predestinação assim. Ele escolheu um povo, mas é um povo indefinido. Sem número limitado. Vai depender de quem crer. Todo mundo que crer, no final, se
vira eleito. Bom, mas isso não seria escolha, né? Isso não seria escolha. Então, o termo escolha não se aplicaria. Isso não seria eleição. Seria a eleição mais aberta da face da terra. Não seria eleição. Não, Deus não escolheu um grupo informe, vazio de pessoas. Deus escolheu indivíduos. Pessoas com personalidade. Contudo, não as escolheu nelas mesmas e por elas mesmas, mas escolheu em Cristo. Ele é o instrumento. O Pai escolhe pessoas, mas escolhe pessoas por meio de Cristo. O que quer dizer por meio de Cristo? Que naquela conversinha lá da eternidade, quando o Pai disse, então eu quero fazer um mundo aí, né? Criar uma terra, eu quero criar um monte de coisa legal, vou fazer gente a nossa imagem e semelhança, que é um termo plural lá no hebraico, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quero fazer pessoas a nossa imagem e semelhança. Mas é o seguinte, eu vou deixar eles pecarem. Ninguém vai entender isso, mas eu vou deixar eles caírem, eles pecarem. E então eu vou redimi-los. E é você, filho, quem vai fazer isso. Quem vai fazer a redenção, quem vai operar a redenção, quem vai concretizar a redenção. E por isso eu vou salvar pessoas. Desses que eu vou deixar cair, que eu vou permitir que caiam, eu vou salvar alguns, não todos. Eu vou salvar, porque eu escolhi alguns, não todos. E esses que eu escolhi, filho, são teus. Eu estou escolhendo em você, porque na verdade você é o meu escolhido, é o meu filho amado, é o meu filho escolhido. Então, eles todos vão estar em você. Todos esses que eu quero vão estar em você. Irmãos, só aqui, só nessa expressão, a gente poderia escrever talvez uns 1000 livros. Para tentar entender a grandeza do que significa estar em Cristo. Porque toda sorte de bênção, todas as bênçãos, dependem desse estado nosso, da nossa união com Cristo. Que os teólogos chamam de união mística, porque de fato ela é muito misteriosa. Unidos em Cristo, né? Unidos na eternidade, na eleição. Unidos na redenção. Unidos no corpo, na igreja. Olha, quando a Bíblia diz que nós fomos colocados como membros do corpo de Cristo, é porque nós fomos unidos a Cristo. Mas o começo dessa história não é aqui. É lá na primeira bênção. É lá na eternidade. Quando por decreto e por previsão, Deus disse, eleitos em Cristo. São meus escolhidos na pessoa do meu Filho. Por isso, irmãos, nenhuma bênção chega a pessoa alguma sem Cristo. Quando a gente fala sobre a necessidade de ter uma fé cristocêntrica, um culto cristocêntrico, uma vida cristã cristocêntrica, não é porque a gente acha isso bonitinho de falar. É porque simplesmente é a exigência máxima, total, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, não há vida em nenhuma esfera, em nenhum nível fora de Cristo. Para expressar isso de forma bem corriqueira, ele disse aos seus discípulos, sabe como é que é? É igual um parreiral de uva. É igual a videira. Eu sou a videira. Vocês aí são só ramos. Ramos da videira. Sem mim, o que o ramo é? Um galho seco. Sem mim,
Não tem nada para vocês. Não há nada para vocês. Nada podeis fazer. Vocês são absolutamente inúteis, secos, mortos. Mas em mim, ramos unidos, ligados à videira, vocês produzem muita uva. Produzem muito fruto para a glória de Deus. Então, o instrumento da eleição é Cristo. Não existe eleição fora de Cristo, não existe bênção fora de Cristo. Todas as bênçãos são em Cristo. Ele é um instrumento da eleição também. O que mais Paulo fala aqui sobre a eleição? O tempo dela. Quando? Quando aconteceu? Antes da fundação do mundo. É aqui que o pessoal, entra em parafuso mesmo. É aqui que a galera pira, para usar uma linguagem chula e corriqueira. Porque seria fácil pensar assim que Deus nos escolheu depois da nossa fé. Assim, então, a gente é crente, ok, descobrimos agora e fala, já que você crê, eu te escolhi. Aí você diz, tudo bem, então, porque eu criei, né? Então, por isso que o Senhor me escolheu. Mas, quando o texto fala assim, antes da fundação do mundo ele fez isso, aí você tem que se perguntar algumas coisas. Onde é que eu estava antes da fundação do mundo? Onde é que você estava antes da fundação do mundo? Não, Deus não tem uma geladeira gigante de almas lá no céu e você estava lá já armazenado como forma embrionária de alma e aí você veio para a terra. Não, você não existia. Todos nós fomos criados em corpo e alma no momento da nossa concepção. Não havia nada para trás. Nós não existíamos antes disso. Então, como é que Deus pode ter nos escolhido antes da fundação do mundo, se a gente não estava lá? Nem anjo estava lá. Era só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por decreto. Por decreto que estabelecia a nossa existência. O Deus que sabe todas as coisas, o Deus que planeja todas as coisas, já havia planejado criar cada uma de todos os bilhões de pessoas que estão aqui, que já passaram por aqui, ou que ainda virão, que ainda nascerão. Há um livro chamado de Livro da Vida, que poderíamos chamar também de Livro dos Eleitos, ou Livro dos Predestinados, que também é escrito antes da fundação do mundo. Os nomes de todos os salvos estão lá, registrados, neste livro que o Pai escreveu. Se teve uma tinta, é vermelha, é o sangue de seu filho. Porque é nele, é através dele que nós somos eleitos. Mas o tempo é antes da fundação do mundo. Isso fala muito a respeito do que é salvação. Porque acima de tudo isso exclui da nossa conta todo o mérito, toda a glória. E transfere para a conta de Deus toda a glória, todo o mérito. Eu sei, não há doutrina mais difícil de aceitar. Eu fico pensando, se até o eleito tem dificuldade de aceitar, imagina o reprovado. E todo crente verdadeiro, por definição, é um eleito. Mesmo que ele não acredite que seja. Mesmo que ele duvide disso, por achar que é doutrina do diabo, talvez. Como alguns malucos afirmam. Mas é o que a Bíblia fala. O tempo desta escolha foi antes da fundação do mundo. O que mais o texto nos ensina a respeito da eleição? Esclarece para nós o objetivo dela. E eu falo de objetivo imediato, porque existe um objetivo final. Só que esse final eu já chamei de propósito. Então eu fico com o objetivo mesmo aqui. O objetivo imediato.
Sobre isso, Paulo aqui fala duas vezes, ele repete duas vezes, depois de colocar a palavra para. Então, nos escolheu, como? Em quem? Instrumento? Nele. Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Para. Ele repete outra vez, para, no verso 5. Nos predestinou para. Esse é o objetivo imediato da eleição ou da predestinação. É fazer alguma coisa com a gente. Na verdade, é mudar a nossa condição. Sabendo Deus que nós cairíamos, que nós pecaríamos, que nós não seríamos salvos pelas nossas obras, Ele decidiu nos salvar pela sua graça. E para isso Ele decidiu fazer aquelas coisas necessárias em nós, que nós não podemos fazer. Embora a ordem que Paulo coloque aqui do verso 4 para o 5, eu vou apenas inverter e vou ir do verso 5 para os 4, só por uma questão didática. O verso 5 fala assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E outra vez, por meio de Jesus Cristo. Ele é sempre um instrumento, Ele é sempre um mediador. Nada acontece sem Ele, tudo é por meio dEle. Filhos. Fomos predestinados primeiramente para sermos seus filhos. Claro, porque Cristo é o Filho. Porque Ele, Jesus, é o Filho unigênito de Deus, o único gerado. Se eu, que não sou nada, fui colocado nele, então eu compartilho da sua filiação. O Filho está nos dando seu Pai. Ele está dizendo, sim, eu quero repartir o meu Pai com todos vocês. O Pai nos dá o Filho nos dá o Pai. Nós, através do Filho, nos tornamos também filhos. Nós não somos filhos naturais de Deus. O único filho natural, essa palavra é ruim, mas não tem outra, é Cristo. É Jesus. Nós todos somos filhos adotados. Adotados, é a palavra que Paulo usa, para a adoção de filhos. Filhos adotados. Ou seja, filhos não naturais, filhos não gerados diretamente como filhos. Mas isso, é claro, é por causa do nosso estado de queda, do nosso estado de pecaminosidade. Em Adão, nós deixamos de ser filhos de Deus. Adão podia ser chamado de filho de Deus. Embora não seja no Antigo Testamento, ele só é chamado por Lucas, no Evangelho. Ok. Antes da queda, ele podia ser chamado filho de Deus. Depois da queda, não há mais nenhum filho de Deus. A não ser os do céu. Alguns anjos também são chamados de filhos de Deus. Alguns anjos. Mas nenhum homem. Todos os homens passam a ser seres caídos. Estão postos para fora da casa. Quando o Senhor expulsou o homem, colocou para fora do jardim, Ele expulsou o filho de casa. Você não é mais meu filho. Agora você está fora. Vá para o mundo. Vá comer o pão que o diabo amassou. Você gostou dele. Vá. Mas Deus expulsa o filho de casa e o rebaixa a não filho com o propósito de torná-lo filho outra vez. Mas agora filho por adoção. E costumam dizer que, de certa forma, os filhos adotivos são os mais amados. Porque os filhos naturais, ninguém teve muita escolha, É o que veio. Os adotados, a pessoa decide amar. Decide ter como filho. E traz para a sua casa, traz para a sua família. Os filhos adotados, a adoção é um grande ato de amor. E o Senhor mostrou esse ato de amor através da eleição. Nos predestinou para que nós fôssemos filhos dele. Mas não qualquer filho. Filhos excelentes. Filhos perfeitos. Até porque, outra vez, o objeto da escolha é perfeito. É o Filho. Então, também os demais precisam ser, por isso que ele fala.
Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Santidade, irrepreensibilidade, perfeição. Alguém tem? Alguém pode oferecer isso? Não, claro que não. Mas será nossa, por conquista de Cristo. Ele compartilha conosco a sua perfeição, a sua impecabilidade. Por isso todas as bênçãos, sempre em Cristo. Nada fora dele. É por causa dele que nós somos declarados justos. Justificados, pois, mediante a fé, estamos em paz com Deus. Essa perfeição toda aqui não é nossa. E nunca será. Não nesta vida. Será na glória, quando formos ressuscitados e tivermos um corpo glorioso. Até lá, nunca. Mas ainda assim, é o que nós somos. Por eleição, por predestinação. Porque fomos predestinados para sermos filhos e filhos perfeitos. Porque perfeito é o Filho, através de quem nós fomos escolhidos. Sim, qual é o motivo de tudo isso? De onde veio essa ideia? O que motivou Deus a escolher, predestinar? Muitos pensam, lá no passado, antes da fundação do mundo, ele olhou para o futuro assim e viu, olha, vai ter um fulano lá chamado João. E vai chegar um dia em que ele vai ouvir o Evangelho e vai crer. E depois não é que vai ficar bem bonzinho? Vai mudar de vida, vai ficar um sujeito legal. Então eu estou escolhendo ele. Eu estou escolhendo porque eu estou prevendo as coisas boas que ele vai fazer. Cá entre nós, isso não seria escolha nenhuma, né? Porque se Deus estivesse apenas prevendo, então eu não poderia chamar isso de escolha, mas de constatação. E eu não poderia dizer que ele nos predestinou, mas que pré-constatou. Seria um termo que eu poderia usar, mas não predestinar. Acontece que Paulo não diz que o motivo da escolha foi alguma coisa que Deus viu em nós, mas alguma coisa que Deus viu nele. Não algo que ele encontrou em nós, mas algo que ele encontrou nele mesmo, Deus. O quê? 4 letrinhas, aparece aqui, inteirinha a palavra, a grande palavra da fé cristã. Amor. E em amor, por seu amor, por causa do amor, nos predestinou para Ele. A causa da eleição. A motivação máxima da eleição. É esta expressão, é esta palavra, amor. E se eu ou você tentarmos explicá-la, vamos estragar tudo. Porque é algo inexplicável. Ou dá para explicar por que Ele nos amou? Por acaso nós somos melhores que qualquer outra pessoa? Por acaso Jacó era melhor que Esaú? E por que Deus amou Esaú? Ou não amou Esaú? Não amou Esaú. Amou quem? Jacó. Por que amou Jacó e não amou Esaú? Não há respostas. Não há entendimento sobre isso. Nós só sabemos que Ele amou. Ou que não. E paramos por aqui. Porque o amor basta. O amor é suficiente. Ele falou para Israel, com amor eterno eu te amei. Não é o amor que começou ontem. Não começou antes de ontem. Não começou semana passada. Foi um amor eterno. Sem início, sem fim. E por isso eu te atraio com benignidade. Por isso eu puxo você para mim. Essa é a grande realidade das nossas vidas também. Cada um de nós, por que motivo ninguém sabe.
Mas cada um de nós que hoje crê em Cristo Jesus foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Aqueles que de antemão conheceu, diz Paulo, os predestinou. Conhecer aqui não é um pré-conhecimento. Conhecer é um hebraísmo. Um dia você lê na Bíblia assim: Adão conheceu Eva. Abraão conheceu Sara. Não quer dizer que eles foram lá e disseram: muito prazer, eu sou Abraão, você é quem? Eu sou a Sara. Então agora estou te conhecendo. É uma expressão que implica em relacionamento amoroso. Quando se fala aqueles que de antemão conheceu, você pode dizer aqueles que de antemão amou profundamente. Amou com todas as suas forças. Amou com toda a intensidade do seu ser. O motivo da eleição, a causa da eleição é esse amor imensurável e incompreensível, pelo qual nós devemos ser apenas e tão somente gratos e nunca questionar. Então já vimos até aqui o instrumento, o tempo, o objetivo imediato, a causa, mas faltou uma última coisa a dizer, que é a razão última. Por que Deus fez tudo isso? Com que propósito? Qual é a sua intenção máxima? Se Ele nos escolheu, o instrumento foi Cristo. Se Ele nos escolheu e o tempo foi antes da fundação do mundo. Se nos escolheu e o objetivo é para sermos filhos perfeitos. Se a causa é seu amor inexplicável, qual é o propósito? Então esse propósito Paulo repete várias vezes ao longo desse maior parágrafo da Bíblia. É a expressão para a glória dEle, para a glória dEle, para o louvor da glória de sua graça, para a glória de Deus. Lá no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Deus o Pai entendeu que este era o melhor modo, o melhor caminho, para que no fim dos tempos a sua glória fosse plenamente manifestada. Como nenhum de nós entende muito o que é esse negócio de glória de Deus, porque nós mal entendemos de glória humana, fica difícil para a gente muitas vezes visualizar isso. E não é papel nosso querer entender isso. É papel nosso aceitar, crer, reconhecer. A razão última. Ou seja, por que é que Deus escolheu uns e não os outros? Porque Ele amou uns e não amou outros. Essa é a primeira resposta. Por que é que Deus amou uns e não amou outros? E eu digo, não sei. Não sabemos. Mas se você perguntar, qual o propósito? Eu digo, para a glória dEle. Para a glória dEle. De alguma forma, é isso que em última instância vai dominar o quadro todo. A glória do seu nome. E aí estão, meus irmãos, as 5 características da primeira bênção. A primeira bênção de todas elas que nós temos nesta carta, que é a bênção do Pai, que é a bênção da escolha, é a bênção da eleição, ela tem isso: instrumento, tempo, objetivo, causa e propósito. Nos lembremos dessas grandes verdades, a fim de que sejamos gratos. E quando estivermos passando por situações difíceis na vida, quando parece que não somos abençoados, quando parece que Deus não está nos abençoando, tiremos essa bobagem da nossa cabeça. Porque bênção não é um momento pontual de bem-estar, e de alegria ou de satisfação. Bênção é muito mais do que isso. Tem a ver com o soberano propósito de Deus para as nossas vidas. Propósito esse que começa na primeira bênção, a escolha, a eleição, a predestinação. Tem gente que vai ficar a vida inteira brigando com Deus porque Ele escolheu. Os caras querem eles escolher tudo.
melhor do que brigar com Deus por causa da escolha da eleição é o glorificar-nos. Porque de um jeito ou de outro isso vai glorificá-lo. É o propósito máximo, é o objetivo final. Então não perca seu tempo indo contra isso agora. E tentando impedir que Deus seja glorificado porque você não quer acreditar nessa verdade que está no texto. E desde já comece a glorificar a Deus, porque não tem outro final. Essa história já está escrita. E o fim da história é para o louvor da glória da sua graça. E se você se negar a fazer isso agora, também talvez não faça depois. Então não perca seu tempo. E desde já comece a glorificar a Deus por tamanha bênção. É só a primeira, é a maior, né? Mas é a primeira delas. Muitas outras virão ao longo dessa carta, como nós teremos a oportunidade de observar. Que Deus nos abençoe. Lembre-se sempre, já somos abençoados. Quando falamos que Deus nos abençoe, irmãos, não é palavra jogada ao vento. Representa a grandeza da bênção que nós temos em Cristo. Em resposta a isso, vamos nos colocar em pé, assim que os instrumentos estiverem prontos, e vamos cantar o hino 47.